A coleção, adquirida décadas antes numa propriedade em Jerusalém, consistia principalmente em documentos da era otomana, livros de contabilidade fiscal e registros familiares. Mas, dentro de uma pasta de couro erroneamente rotulada como Escrituras de Propriedade, década de 1890, havia um fragmento de pergaminho muito mais antigo do que qualquer outro item do lote. A datação por carbono, realizada discretamente num laboratório universitário, situou-o entre os séculos 8 e 10 d.C., tornando-o contemporâneo do início do período islâmico na região. O texto, escrito numa mistura de hebraico litúrgico e aramaico, com anotações marginais em árabe, nunca tinha sido catalogado. O conservador fotografou-o, enviou as imagens a alguns especialistas e perguntou: "O que é isto?" A resposta demorou a chegar, mas depois veio de uma só vez. 3 estudiosos independentes, um em Jerusalém, um em Londres e um em Nova York, identificaram o fragmento como parte de um texto apocalíptico ou visionário maior, semelhante em estilo aos escritos pseudepigráficos que circulavam entre as comunidades judaicas e cristãs primitivas, mas que nunca chegaram a ser incluídos nas escrituras canônicas. A linguagem era arcaica, densa em metáforas, mas certas frases destacavam-se com uma clareza perturbadora. Perto do centro do fragmento, em escrita apertada, uma linha dizia: "E a pedra que caminha pelos céus retornará na sua estação, e os fiéis se reunirão sob o muro para que o seu clamor ascenda e seja ouvido pela roda acima." Outra passagem, parcialmente danificada, mencionava o tempo da reunião e quando a pedra do céu cruzar o portão da noite. Os estudiosos foram cautelosos. Textos apocalípticos são comuns na literatura antiga do Oriente Próximo. Referências a eventos celestiais, cometas, eclipses, conjunções, aparecem com frequência, envoltas em linguagem simbólica. Pedras que caminham podem significar qualquer coisa, desde meteoros a planetas a construções puramente teológicas. Muros podem ser literais ou alegóricos. No entanto, a formulação era estranhamente específica. Não falava de um único evento catastrófico, mas de um retorno, uma estação, uma travessia. E ligava esse movimento celestial diretamente ao comportamento humano: reunir-se, gritar, ser notado. Um dos tradutores, especialista no judaísmo do Segundo Templo, observou num e-mail privado: "Isto parece menos uma profecia e mais uma instrução, como se o autor estivesse a descrever uma prática, um ritual ligado a um ciclo astronômico." Uma análise mais aprofundada do fragmento revelou detalhes adicionais. As notas marginais, escritas posteriormente e possivelmente adicionadas séculos após a composição original, incluíam diagramas rudimentares. Um deles mostrava uma linha vertical, possivelmente uma parede ou torre, com pequenas figuras humanas agrupadas na sua base. Acima dela, um arco com um ponto em movimento, rotulado em árabe: Al-Hajar al-Rajah, a pedra que retorna. Outro diagrama esboçava relações angulares entre o arco, a linha do horizonte e o que pareciam ser marcadores direcionais. Um geógrafo chamado para a discussão reconheceu o layout. Sobrepondo o diagrama a um mapa da antiga Jerusalém, a linha vertical alinha-se quase perfeitamente com a parede de contenção ocidental da plataforma do Segundo Templo. A estrutura agora conhecida como Muro das Lamentações, ou Kotel. A proveniência do fragmento era obscura. O espólio de onde provinha pertencia a um estudioso que tinha trabalhado com o Fundo de Exploração da Palestina no início do século XX, adquirindo manuscritos de coleções particulares, mosteiros e negociantes de toda a região. Não havia registros que indicassem a origem dessa peça em particular. Ela poderia ter sido retirada de uma geniza
um repositório de textos sagrados danificados, ou resgatada de uma caverna, uma biblioteca esquecida, ou até mesmo um arquivo medieval no Cairo ou Damasco. Sem uma cadeia de custódia clara, a autenticidade do texto permanecia provisória. Mas a datação por carbono, a química da tinta e a análise linguística apontavam na mesma direção: antigo, real e desconhecido pela academia moderna. A notícia do fragmento circulou discretamente entre especialistas e depois, de forma menos discreta, entre aqueles que acompanham os padrões entre eventos celestes e reuniões humanas. Uma investigadora envolvida nos estudos de anomalias de multidões em Jerusalém obteve uma cópia da tradução e cruzou a linguagem da Estação do Retorno com cometas de longo período conhecidos. Ela não encontrou nenhuma correspondência clara com objetos registrados em crônicas medievais ou tabuinhas babilônicas. Mas quando inseriu os parâmetros orbitais do Atlas e executou simulações retroativas, um padrão surgiu. As estações em que o Atlas teria cruzado o céu noturno a baixa altitude acima de Jerusalém alinhavam-se aproximadamente a cada 7 a 8 séculos, perto o suficiente do retorno cíclico implícito no fragmento para levantar suspeitas, se não uma certeza. Uma frase no texto tornou-se o ponto central do debate. Para que o seu clamor ascenda e seja ouvido pela roda acima. Em termos teológicos, roda é uma imagem comum para a presença divina, emprestada de Ezequiel e outras visões proféticas. Mas no contexto do foco astronômico do fragmento, alguns intérpretes questionaram se roda se referia a algo mais literal, uma órbita, um ciclo, um mecanismo. Um estudioso, escrevendo sob pseudônimo para evitar reações profissionais, propôs uma leitura radical. O texto pode descrever uma crença, comum entre certos grupos na antiguidade, de que objetos celestes específicos serviam como mediadores ou pontos de transmissão entre a devoção humana e uma ordem superior. A reunião na muralha não seria uma piedade aleatória, mas um ato programado, sincronizado com os momentos em que a roda, a pedra que retornava, estava posicionada de forma ideal para transmitir ou amplificar a intenção humana. Registros históricos do período em que o fragmento provavelmente foi composto mostram que Jerusalém era uma cidade disputada e multifacetada. As comunidades judaicas mantinham uma vida ritualística em torno das ruínas do templo. Os peregrinos cristãos visitavam locais ligados à narrativa da paixão. As primeiras autoridades islâmicas controlavam a cidade e os seus santuários. Em meio a essa complexidade, seitas menores e místicos frequentemente preservavam tradições mais antigas e estranhas. Fragmentos de expectativas apocalípticas, sincronização astrológica e precisão ritualística que as autoridades dominantes rejeitavam ou suprimiam. O fragmento pode ser um resquício de um desses grupos. Uma comunidade que acreditava que certos momentos do calendário celestial abriam canais que, de outra forma, permaneciam fechados. Outra camada de significado surgiu quando os linguistas examinaram as formas verbais. O texto não dizia: os fiéis se reunirão, num sentido preditivo, mas os fiéis devem se reunir num sentido imperativo ou prescritivo. Não estava a prever um evento espontâneo, mas a instruir as pessoas a agir. A implicação: alguém, em algum momento, estava a organizar reuniões no muro, programadas para coincidir com o retorno de uma pedra do céu. Não se sabe se essas reuniões realmente ocorreram ou se o texto permaneceu um projeto não realizado. Nenhuma fonte histórica contemporânea menciona tal ritual. Mas a ausência de evidências
não é evidência de ausência, especialmente para práticas que podem ter sido guardadas, locais ou deliberadamente obscurecidas. O fragmento também continha um aviso curioso, parcialmente apagado por danos, mas reconstruível com esforço. Dizia que ninguém se reúna com pressa ou ignorância, pois a roda não vê intenção, mas apenas presença. Os justos e os ímpios estão igualmente sob o seu olhar. Apenas o grito distingue. Esta passagem perturbou os tradutores. Sugeria que a mera presença física no nó, a parede, durante a janela celestial não era suficiente, ou era mesmo perigosa sem a intenção adequada. Insinuava um mecanismo indiferente ao conteúdo moral, sensível apenas à força do sinal coletivo. Um comentador observou: esta não é a linguagem da graça, é a linguagem da tecnologia. À medida que o conteúdo do fragmento começou a circular em fóruns especializados, as reações se dividiram. Alguns o descartaram como uma curiosidade da antiguidade tardia, um texto sincrético que misturava misticismo judaico, cosmologia grega e astronomia islâmica primitiva em um híbrido incoerente. Outros o viram como um ponto de dados em um padrão maior e desconfortável. Comunidades antigas em todo o mundo pareciam cientes de eventos celestiais periódicos e construíram rituais em torno deles, não como superstição, mas como prática baseada na observação. Alguns, cientes das anomalias modernas das multidões e dos dados orbitais do Atlas, começaram a questionar se o fragmento era menos uma relíquia do passado e mais um manual para algo que ainda está a acontecer. Um investigador, num rascunho de artigo nunca submetido à revisão por pares, resumiu o dilema. Se o fragmento descreve uma prática real, reuniões programadas para um retorno celestial, realizadas num local específico para garantir que um grito seja ouvido, então devemos perguntar se essa prática funcionava. As comunidades antigas na muralha experimentavam sincronias, compulsões ou efeitos que agora detectamos com catracas e sinais de telemóveis. Se sim, a tradição não morreu. Ela passou a ser clandestina ou tornou-se inconsciente, codificada na memória coletiva como um impulso inexplicável de se reunir quando a pedra cruza o céu. A última linha do fragmento, quase ilegível, acrescentou um final assombroso. Traduzida livremente, dizia: quando a pedra completar o seu 7º retorno, a reunião será a última, pois a roda descerá e a muralha falará. A frase 7º retorno implicava um ciclo finito, não uma repetição infinita. Se o Atlas ou um objeto semelhante segue uma órbita de aproximadamente 700 anos e o fragmento foi composto por volta do século 9 ou 10, então, contando para a frente através de retornos hipotéticos, o 7º fica algures em meados do século 21. Especificamente, perto da janela orbital, agora prevista para a década de 2020. Ninguém envolvido na análise queria construir uma teoria com base num pergaminho danificado. Mas a convergência era difícil de ignorar. Um texto antigo, descrevendo reuniões programadas no Muro das Lamentações, ligadas a uma pedra celeste que retornava, sobrepondo-se a dados modernos que mostravam surtos espontâneos de multidões no mesmo local, durante as janelas orbitais do Atlas, e projetando um retorno final no mesmo período que os astrônomos agora observam com atenção crescente. O fragmento não oferecia provas, mas oferecia um precedente. Alguém, há muito tempo, observou o céu, marcou o ritmo e escreveu instruções sobre o que fazer quando a pedra voltasse. Se essas instruções foram seguidas, esquecidas, ou estão a ser seguidas agora, sem que ninguém saiba, continua a ser uma questão em aberto e inquietante. Após a circulação da tradução inicial do fragmento,
Uma segunda onda de investigações concentrou-se nos diagramas marginais. Digitalizações de alta resolução revelaram marcas tênues, não visíveis, nas fotografias originais. Pequenos pontos ao longo do arco, representando a trajetória da pedra, com números ao lado deles, em uma mistura de algarismos arábicos e hebraicos. Especialistas em astronomia medieval reconheceram a notação. Os números indicavam posições angulares em relação ao horizonte e datas específicas num calendário lunar. Quando convertidos para o sistema gregoriano e cruzados com a órbita histórica reconstruída do Atlas, 3 das posições marcadas alinhavam-se quase perfeitamente com as travessias nodais previstas. Momentos em que o objeto teria sido visível baixo no céu oriental ou ocidental, logo após o pôr do sol ou antes do amanhecer. A precisão era surpreendente. Os astrônomos medievais tinham as ferramentas para rastrear planetas e cometas brilhantes, mas um objeto tão fraco como o Atlas, com um período de séculos, deveria estar fora do seu alcance sem telescópios. No entanto, o diagrama sugeria que alguém não só o tinha observado, mas também calculado pontos-chave ao longo da sua trajetória. Uma possibilidade: as observações eram cumulativas, transmitidas ao longo de gerações, cada retorno adicionando dados a um modelo lentamente refinado. Outra, mais especulativa, os observadores tinham acesso a conhecimentos ou instrumentos cuja existência não deixou outros vestígios nos registros históricos. Uma pesquisa paralela em outras coleções de manuscritos revelou 2 fragmentos adicionais com possíveis conexões. Um deles, mantido em uma biblioteca do Cairo e datado do século XI, mencionava a Noite da Pedra Ambulante, no contexto de um calendário de peregrinação. Outro, de um arquivo monástico no Sinai, descrevia reuniões no lugar do choro, quando a roda do céu toca o portão. Nenhum dos textos era tão explícito quanto o fragmento de Tel Aviv. Mas as imagens sobrepostas, pedras ambulantes, rodas, portões, reuniões, sugeriam uma tradição compartilhada, ou pelo menos um conjunto comum de metáforas ligadas a eventos celestes observáveis. Entrevistas com estudiosos do misticismo judaico revelaram que certos textos cabalísticos, compostos séculos após o fragmento original, também faziam referência a aberturas celestiais cíclicas durante as quais se acreditava que a oração tinha maior eficácia. O momento dessas aberturas era calculado usando sistemas calendários complexos, alguns dos quais incluíam fatores astronômicos de longo período, além dos ciclos lunares e solares padrão. Uma passagem de um manual do século XVI descrevia a preparação para a noite em que a pedra retorna ao portão, reunindo-se em locais sagrados, jejuando e recitando salmos específicos. O manual não explicava o que era a pedra, tratando-a como conhecimento comum dentro da comunidade. Os leitores modernos presumiram que era metafórico. O fragmento de Tel Aviv sugeria que poderia ter sido literal. As tentativas de localizar outras partes do pergaminho original falharam. Se o fragmento fazia parte de uma obra maior, o resto ou se perdeu, ou permanece escondido em coleções não catalogadas. Mas uma pista surgiu dos registros do espólio do colecionador. Uma nota manuscrita, enfiada na mesma pasta de couro, mencionava que o fragmento tinha sido comprado de um negociante em Damasco em 1923. A anotação do negociante, em francês, descrevia-o como texto apocalíptico, origem incerta, possivelmente da região de Qumran. Qumran, perto do Mar Morto, é onde os famosos manuscritos do Mar Morto foram posteriormente descobertos. Se o fragmento realmente viesse dessa área, isso o colocaria na órbita das comunidades sectárias
que produziram obras como O Pergaminho da Guerra e O Livro de Enoque, grupos obcecados por calendários cósmicos, hierarquias angelicais e o momento preciso da intervenção divina. De volta a Jerusalém, um pequeno grupo de trabalho formou-se discretamente para testar se as instruções antigas poderiam ser correlacionadas com dados modernos. Eles pegaram as referências do fragmento a reunir-se no muro quando a pedra cruzar o portão e mapeá-las nos conjuntos de dados de anomalias de multidões. Eles definiram cruzar o portão como os momentos em que o Atlas passava pelo horizonte oriental ou ocidental ao crepúsculo, visível da latitude de Jerusalém. Os resultados foram estatisticamente significativos. Os aumentos espontâneos na frequência do Muro das Lamentações durante as últimas 2 décadas mostraram um agrupamento claro, embora não perfeito, em torno desses momentos de passagem ao crepúsculo. O texto antigo não estava apenas a descrever um ritual, estava a descrever um padrão real e recorrente de comportamento humano, ainda detectável hoje. Um membro do grupo, um físico com formação em sistemas complexos, propôs um mecanismo. Se o Atlas modula campos eletromagnéticos de baixa frequência ao passar por certas coordenadas, e se esses campos influenciam sutilmente a sincronia neural em populações já preparadas pela crença e pelo hábito, então a reunião descrita no fragmento não é obediência mística, mas uma resposta bioeletromagnética. Os antigos observaram o efeito, atribuíram-no a um comando divino e codificaram-no como ritual. Nós observamos o mesmo efeito, atribuímos isso à devoção espontânea e perdemos o motivador subjacente. Os seus colegas ficaram divididos. Alguns acharam o modelo convincente. Outros alertaram que isso tirava o significado do fenômeno, reduzindo a oração à física. As respostas teológicas dentro do pequeno círculo de clérigos que foram informados variaram de fascínio a alarme. Um rabino, envolvido no diálogo interreligioso, viu o fragmento como uma confirmação de que as gerações anteriores estavam em sintonia com ritmos que a sociedade moderna havia esquecido. Eles não tinham as nossas ferramentas, disse ele, mas tinham paciência e observação. Se notavam que certas noites reuniam as pessoas mais facilmente e se associavam isso a um evento celestial, estavam a fazer ciência, não superstição. Um estudioso cristão, mais cauteloso, preocupava-se com o determinismo. Se as reuniões em locais sagrados são desencadeadas externamente, isso compromete a autenticidade da experiência? Ou isso revela que Deus atua através da criação, incorporando chamados e respostas na própria estrutura do cosmos? A última linha do fragmento, a referência a um 7º retorno e a parede falante, tornou-se objeto de intensa especulação privada. Se o ciclo fosse real e a contagem precisa, a janela que se aproximava na década de 2020 marcaria o 7º retorno desde que o texto foi escrito. O que significava a parede falar? Os literalistas imaginaram fenômenos físicos, sons, vibrações, sinais visíveis. Os simbolistas interpretaram isso como uma metáfora para revelação, divulgação ou despertar coletivo. Algumas mentes mais sombrias consideraram outra possibilidade, que falar significava fracasso, colapso ou a quebra de um selo que se mantinha há séculos. Os responsáveis pela segurança, informados sobre o fragmento e as suas implicações, adotaram uma visão pragmática. Se o texto descrevia uma tradição de grandes reuniões sincronizadas com eventos celestiais, e se essas reuniões continuavam inconscientemente, então o 7º retorno previsto representava um potencial ponto de inflamação. Combine uma multidão espontânea e emocionalmente carregada com instabilidade política, tensão religiosa
ou um incidente desencadeador, e o resultado poderia ser catastrófico. Os planos de contingência foram atualizados. A vigilância durante as janelas previstas foi discretamente aumentada. Não foram emitidos alertas públicos. A linha oficial permaneceu. Observância religiosa normal, gestão normal da multidão, nada para ver. Enquanto isso, astrônomos amadores e teóricos da conspiração começaram a ligar os pontos online. Rumores de um pergaminho antigo que previa reuniões no Muro das Lamentações durante a passagem de cometas espalharam-se por fóruns, blogs e canais criptografados. A maioria dos detalhes era confusa, sensacionalista ou errada. Mas a afirmação central, que algo antigo sabia sobre algo que estava a voltar, ressoou. Os céticos descartaram-na como um típico ruído apocalíptico. Alguns pesquisadores, observando à margem, permaneceram em silêncio. Eles sabiam que o fragmento era real. Sabiam que os dados batiam certo. Não sabiam o que fazer com esse conhecimento. Um historiador, escrevendo num diário privado não destinado à publicação, refletiu: tratamos os textos antigos como relíquias, vozes de um passado morto. Raramente consideramos que eles podem ser mensagens enviadas para o futuro, instruções para descendentes que enfrentariam o mesmo céu. Se o fragmento é uma mensagem desse tipo, então os seus autores compreenderam algo que só agora estamos a redescobrir: que certos lugares, em certos momentos, tornam-se mais do que pedra e solo. Tornam-se nós, numa rede que não construímos e não controlamos. A questão não é se os antigos estavam certos em se reunir. A questão é se estamos prontos para nos reunir novamente, desta vez, conscientemente, quando a pedra completar o seu arco. À medida que os anos 20 se aproximavam e o Atlas se movia mais profundamente para o alcance observável, preparativos de um tipo diferente começaram em cantos mais tranquilos. Pequenos grupos, não afiliados a nenhuma instituição, começaram a planear vigílias no Muro das Lamentações, sincronizadas não com qualquer calendário religioso, mas com o calendário celestial sugerido no fragmento. Eles não chamavam isso de ritual, chamavam-lhe testemunho. Queremos estar lá, escreveu um dos organizadores, quando a roda cruzar. Não porque acreditamos que isso nos salvará ou nos condenará, mas porque o texto antigo diz que alguém deve estar lá, prestando atenção, quando isso acontecer. Devemos isso a quem escreveu o pergaminho e a quem quer que esteja a ouvir. As autoridades religiosas oficiais, quando tomaram conhecimento destes planos, ficaram em conflito. Permitir reuniões não estruturadas num local tão sensível arriscava a desordem. Proibi-las arriscava parecer ignorância ou medo. Surgiu um compromisso. Nem aprovação, nem proibição, mas observação silenciosa. Se as pessoas viessem, viessem. Se a noite passasse sem incidentes, o fragmento continuaria a ser uma curiosidade. Se algo acontecesse, uma onda, um sinal, uma sincronia forte demais para ser ignorada, então decisões seriam tomadas. Nos arquivos, o fragmento repousava sob umidade controlada e pouca luz, sua tinta desbotando imperceptivelmente ano após ano. Estudiosos continuavam a discutir sobre gramática, contexto e intenção. Mas fora daquelas salas, nas ruas lotadas e em orações privadas, as instruções que ele trazia já estavam sendo seguidas, conscientemente ou não. As pessoas reuniram-se. A pedra moveu-se. A roda girou. E algures no profundo mecanismo do espaço, um objeto mais antigo que a memória cruzou outra linha invisível, indiferente se alguém abaixo compreendia, acreditava ou sequer notava. O fragmento tinha cumprido a sua função. Tinha sobrevivido o tempo suficiente para sussurrar.
Quando a pedra regressar, vão para a parede. Fiquem juntos. Deixem o céu ver-vos e esperem.